Boa noite a todos, a todas. Nós damos início a hoje a mais uma apresentação muito importante desenvolvida no nosso programa, que é uma iniciativa, mais uma vez, promovida pelo Grupo de Estudos Literatura e Ditaduras da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um grupo que nasceu no programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC de São Paulo e que já tem trazido muitos resultados positivos. E exemplo disso é essa aula aberta que hoje nós realizamos. E começo, então, primeiramente, agradecendo ao professor Jaime Ginsburg pela oportunidade que está nos dando de estarmos aqui com ele que é um grande pesquisador e com certeza com quem aprenderemos muito. Então, professor, agradeço imensamente a sua gentileza, generosidade de passar esta noite aqui conosco. E queria também agradecer ao grupo de estudo Literatura e Ditaduras. Vou colocar o nome aqui do Leonardo Claudiano e da Amanda Lacerda, mas falando com eles, estou me referindo a todo o grupo que desempenha um excelente trabalho. Então, primeiramente, vou passar a palavra à Amanda e ao Leonardo para que eles possam também dar as boas-vindas. E, junto a isso, agradeço a todos que estão aqui conosco, que aceitaram o convite para poderem estar aqui também, querendo ouvir o professor. Então, é uma alegria recebermos vocês. Então, Amanda. Boa noite, pessoal. Obrigada, professora Diana. É um prazer ter você aqui, professor Jaime. Eu vou aproveitar o meu momento de fala aqui para agradecer especialmente a professora Diana e toda a receptividade que ela teve desde que a ideia do grupo surgiu, agradecer a parceria do Leonardo na coordenação, mas queria contar brevemente que eu tive aulas com o professor Jaime Ginsburg na disciplina de Fortunas Críticas, da pós-graduação em literatura brasileira na USP. Eu fiz as aulas como aluno ouvinte, e foi a sua aula de Caio Fernando Abreu que me inspirou a levar para o grupo a possibilidade de estudar essa face, né? Essa face da produção do Caio Fernando Abreu. E agradeço muitíssimo também aos colegas de grupo que toparam as leituras, que fizeram debates interessantes, que recuperaram referências teóricas diversas. Então, o grupo está completando um ano, né, o segundo semestre de trabalho, promete muita coisa boa ainda. Então, eu agradeço a todos vocês, e principalmente ao professor Jaime, por poder permitir esse fechamento do semestre com essa aula aberta. Léo, você quer comentar? Comento também. Agradeço principalmente ao professor Jaime, né, por aceitar o convite. Desde o primeiro e-mail que a gente trocou, sempre foi muito solícito, sempre foi se mostrou muito disponível e muito entusiasmado com a ideia. E como eu disse, o professor Jaime foi uma referência muito importante nas discussões que nós estabelecemos com o Caio Fernando Abreu, nessa faceta, né, dessa discussão com a política, com a ditadura, o exílio, a tortura. Então foi muito importante. Agradeço muito, professor Jaime, a sua presença aqui. Vamos aprender muito, trocar algumas ideias. Agradeço a professora Diana também do programa, que, como sempre, a gente propõe as coisas e ela incentiva, ela abraça e, né, entusiasma também a gente a seguir propondo, a seguir fazendo, construindo coletivamente esse conhecimento. Agradeço a Amanda, né, o grupo nasceu de uma iniciativa da Amanda, o Caio Fernando Abreu também veio por iniciativa da Amanda no grupo, a gente acabou discutindo tudo, mas foi ela que deu esse passo inicial. E agradeço a todos, a Val, a Rose, todos do grupo que estão aqui também, e todos que estão presentes, né? Muito obrigado. Bom, eu também, né, faço minhas palavras de vocês de agradecimento ao professor, que hoje traz, então, uma comunicação intitulada Escritas do Exílio e da Tortura, Caio Fernando Abreu e a Ditadura Brasileira. Todos vocês conhecem muito o trabalho do professor, sem dúvida ele é uma referência na área nestes estudos, então eu farei uma breve apresentação, digo breve porque o currículo dele é riquíssimo, então é uma síntese mesmo que eu vou apresentar agora.
O professor Jaime Ginsburg possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado em Estudos Literários na UFMG e, em 2010, defendeu tese de livre docência em literatura brasileira na FEFELESH-USP, abordando relações entre a literatura brasileira e regimes autoritários, examinando o período do Estado Novo e a ditadura militar. Ele atuou como professor visitante na UFMG, na Unesp, na University of Minnesota, e atualmente é professor titular de literatura brasileira na Universidade de São Paulo e desenvolve o projeto de pesquisa Literatura e Cinema no Brasil Contemporâneo, segunda fase, com bolsa de produtividade de pesquisa do CNPq, onde é pesquisador desde 2000. Ele também coordena o grupo de pesquisa Literatura e Cinema no Brasil Contemporâneo e, dentre outras muitas obras, publicou Crítica em Tempos de Violência, que recebeu o prêmio Jabuti em Teoria e Crítica Literária, e Literatura, Violência e Melancolia. Então, mais uma vez, professor Jaime, eu agradeço imensamente a sua generosidade em estar aqui conosco e tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado. Então, eu agradeço e passo a palavra a você. Sim. Bem, muito obrigado, professora Diana Navas, pela gentileza, pela atenção nessa apresentação. Fico contente de ouvir que a professora apoiou o grupo, né, Literatura e Ditaduras desde o seu início. E acho muito importante que exista um grupo voltado para esse campo, junto ao programa de pós-graduação, Literatura e Crítica Literária. É uma situação que justamente leva a motivar a estudar mais, motivar a pesquisar mais, né? A saber que esse grupo está em andamento, e fico muito honrado, sinceramente, de ser convidado para fazer essa atividade aqui, né? Vocês já tiveram algumas palestras, né? A palestra muito bonita da Paloma Vidal, né? Que aconteceu anteriormente, né? Então, estou muito feliz. E também tem que mencionar que acho que há uma espécie de, assim, de uma atitude destemida, uma atitude de coragem, de bravura, né? Em confrontar um tema tão desafiador, um tema que pode trazer tantas dificuldades como relações entre literatura e ditadura no Brasil, e fazer isso em um período em que o mundo está atravessando ondas de autoritarismo, né? Que estão levando a problemas que nós não poderíamos prever 5 anos atrás ou 10 anos atrás, né? Então, há muito a pensar, e certamente esse grupo tem horizontes aí para nos apresentar em caminhos para pensar. Eu agradeço muito a Amanda Lacerda e Leonardo Claudiano pela gentileza com que conversaram comigo, fizeram o convite e encaminharam a viabilidade desse momento de hoje. Eu preparei uma fala considerando um tempo, né, de aproximadamente 50 minutos. Eu vou começar falando de modo bem genérico, abrangente, um pouco, também por não ter muita ideia assim, do nível de conhecimento prévio das pessoas que estão aqui com relação a esse assunto, né? Eu sei que o grupo propriamente já elaborou reflexões sobre Caio Fernando Abreu, ditadura militar. Eu sei que também há um público aqui que veio pelo interesse, né? E que pode estar ainda, digamos assim, se iniciando nesse assunto, né? Então, antes de entrar nos meus slides, propriamente sobre os textos de Caio Fernando Abreu, eu queria apontar algumas premissas, digamos, de reflexão, né? Primeiro,
eu vou me apropriar aqui de dois termos, duas categorias que são, na verdade, do campo dos estudos do cinema e que o professor Ismael Xavier trabalha com muita dedicação, com muito interesse, que são as categorias da opacidade e da transparência, né? Inclusive, o professor Ismael Xavier tem um livro chamado Discurso Cinematográfico, né? A opacidade e a transparência. Essas categorias, eu acho que elas são relevantes e podem nos servir para o momento de hoje pelo seguinte. O professor Ismael Xavier questiona como o cinema pode se relacionar com a realidade, né? E aí como as várias formas de estilo cinematográfico podem, digamos assim, estabelecer diferentes níveis de relações com a realidade. E ele, então, propicia que a gente organize, né, o pensamento com relação a isso da seguinte maneira. Existem estilos cinematográficos que estão voltados para o máximo de transparência, que seriam aqueles que procuram referir a realidade da maneira mais direta possível, né? Alguns documentários seriam bons exemplos disso, né? Documentários com materiais de arquivo, em que, digamos assim, é o registro factual dos acontecimentos que interessa, né? Para que o filme possa ter uma atribuição de sentido, cumprir uma função com relação à produção de sentido para o espectador. E existe o contrário, existem os filmes que se distanciam o máximo que podem do que seria a vida factual, a vida daquilo que nós chamamos no senso comum de realidade, em favor de uma linguagem cifrada, uma linguagem que exige necessariamente reflexão para a compreensão e uma relação, então, com a realidade que seria muito mediada, né, com muitas mediações, com muitas etapas de raciocínio necessárias para estabelecer a conexão entre o filme e a realidade. Então, digamos, documentários, né, como O Dia que Durou 21 Anos, estão próximos do que seria a concepção da transparência, enquanto que filmes baseados em linguagem onírica, né, filmes que se assemelham a sonhos, né, como os filmes de David Lynch, por exemplo, estariam no campo da opacidade, né? E aí, justamente, essas duas categorias são interessantes, porque o Ismael Xavier, então, em vários capítulos desse livro, ele mostra esses diversos graus, né, entre a opacidade e a transparência, dentro das várias possibilidades de experimentação, né, na linguagem cinematográfica. Trazendo isso para o estudo da literatura, né, eu acho que assim, seria possível pensar, né, no caso, como a literatura se relaciona com a ditadura militar, também usando essas duas categorias, ou seja, nós podemos ter textos literários que têm uma função fortemente referencial, ou seja, a expectativa é que o texto literário seja lido próximo do documento, próximo do testemunho, ou próximo de uma fundamentação em fatos que estão bem situados no tempo e no espaço, né? Então, Bernardo Kucinski, por exemplo, escreve, né, com elementos que se voltam para essa transparência, né, em alguns dos seus trabalhos, enquanto você pode ter situações de alta opacidade, ou seja, textos que a ditadura militar aparecerá como uma referência vaga, uma referência eventual, né, uma referência cifrada, mas, de algum modo, ela estará lá presente, ela estará incluída no material do texto, né? E a interpretação, justamente, é que permitirá reconhecer as mediações, reconhecer as etapas de raciocínio necessárias para que, daquele texto, se possa estabelecer, né, uma imagem da ditadura e aí, então, uma conexão entre a história e a literatura, né? Então, recapitulando aqui o que eu quis dizer nesse ponto, né, que você pode ter formações literárias mais pautadas pela referência, pela ideia de conexão direta entre as imagens históricas e o texto literário, e você pode ter textos que são bem mais opacos, né, e bem mais cifrados,
mas que também podem ser capazes de elaborar reflexões ou propor reflexões sobre a ditadura, né? Quando a gente estuda narrativas literárias, aqui eu estou falando de modo bem geral, bem abrangente, uma questão de teoria da narrativa que nos interessa sempre ressaltar é como a narrativa pode produzir conhecimento, né? Conhecimento sobre a experiência que a fundamenta. Como é que a narrativa pode nos trazer o conhecimento, seja de uma experiência coletiva, seja de uma experiência individual, né? E eu não estou falando aqui do que seja, digamos assim, a vida do autor, não estou falando aqui da biografia do autor, estou falando de conhecimento de experiências que podem ser partilhadas e que dizem respeito à história social, dizem respeito a experiências coletivas que articulam os vários indivíduos dentro de horizontes comuns, né? E aí, justamente, na literatura é possível produzir conhecimento pelo efeito de realismo, né, em que a literatura aí ela se tornaria como uma espécie de força de exemplo para compreender como a realidade funciona, né, através dos recursos ficcionais, através das metáforas, através de personagens construídos com função de efeito de real, né? E a literatura ela pode, pelo contrário, né, se voltar para uma forma de experimentação, né? Ela pode assumir características de vanguarda, características de fragmentação, e, nesse sentido, se afastar do realismo e propor conhecimento através de choque, através de perturbação, promover conhecimento por parte do leitor através de uma indeterminação, de uma dificuldade, através de um desafio de leitura que é difícil de elaborar, de confrontar, né? Então, quando a gente estuda literatura e ditadura, a cada vez a gente pode se fazer essa pergunta: que conhecimento da ditadura esse texto pode me propor, né? E se esse conhecimento, no caso, ele vem na forma de um efeito de real, ou seja, a ideia de que o texto está me dizendo como a literatura deve ter sido, né? Como a ditadura deve ter sido, como a ditadura teria ocorrido de fato, ou se, ao contrário, você lê a narrativa literária e você sai da leitura com mais dúvidas do que você tinha antes com relação ao que aconteceu na ditadura. A literatura ir provocando perturbação, choque, estranhamento, levando a uma indeterminação com relação ao conhecimento do que a ditadura foi, né? Quem trabalha com esse tema ainda tem um desafio adicional, né, que é muito delicado, que é o fato de que, mesmo para historiadores, a ditadura ainda é, em larga medida, enigmática, né? Ela ainda é lacunar. Os historiadores, por exemplo, eles procuram atualizar constantemente, né, suas pesquisas sobre ditadura. Vocês sabem que 2014 foi um ano paradigmático para a pesquisa acadêmica sobre ditadura, porque com os 50 anos do golpe militar, várias editoras incentivaram autores a renovar a bibliografia sobre o assunto em várias áreas de conhecimento, história, sociologia, ciência política, enfim. E, de fato, houve uma renovação bibliográfica muito grande nesse ano, com muita atualização, e também foi o ano da divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, que trouxe informações que eram de pouca circulação ou nenhuma circulação sobre, por exemplo, os milhares de indígenas que foram mortos pela ditadura, né? Então, em 2014, houve um avanço significativo no conhecimento histórico. E mesmo assim, mesmo com um avanço extraordinário no conhecimento histórico sobre a ditadura, ainda estava reconhecido que militares não tinham contribuído para a Comissão da Verdade como seria necessário, que vários episódios da ditadura tinham sido omitidos, né, dentro das documentações, e que havia, sim, muita coisa a ser feita ainda, havia muito trabalho pela frente a ser feito. Então, por exemplo, o historiador Rodrigo Pato Samota, de Minas Gerais, escreveu um livro sobre as lacunas da universidade com relação ao trabalho sobre ditadura, né? E dentro de eventos acontecidos naquele período, 2014 e 2015, né?
durante eventos, muito se disse sobre o fato de que a gente ainda não sabe, não conhece o suficiente a ditadura militar, mesmo do ponto de vista do que seria necessário para o trabalho acadêmico consistente, né? Então, é uma limitação. Por isso, né, retomando aquilo que eu falei agora há pouco, é ainda mais difícil falar em transparência da literatura ou de efeito real da literatura, porque falta uma segurança com relação à base histórica, à fundamentação histórica. Ainda falta informação necessária sobre a ditadura, né, que permita justamente dizer esse livro é realista com convicção, porque você tem aí a fundamentação na história factual para dizer, de fato, o que os historiadores mostram é isso, a ditadura foi assim, e então esse texto literário eu sei dizer que ele é realista porque ele mostra da mesma maneira que o historiador mostra, né? Enquanto a gente não tiver um avanço no sentido de chegar a um conhecimento suficiente da ditadura sem as omissões, as lacunas dadas pelos próprios militares, né, a gente fica com uma dificuldade de desenvolver o trabalho mesmo, né? A cada vez que uma lacuna dessas é resolvida, né, se renova o campo novamente e, por exemplo, quando se descobrem ossadas em Perus, né, como aconteceu anos atrás, se mobiliza de novo o conhecimento acadêmico em função de informações novas que aparecem à revelia da preservação de segredos e omissões, né? Nesse tema da tortura que foi proposto, né, a gente vê que se você pega entrevistas de militares falando sobre o que aconteceu naquela época, né, ou seja, o tal discurso oficial, digamos, em termos de vozes dos militares, né, é negada a tortura, né, enquanto que escritores falaram da tortura em seus textos literários, em empatia com vítimas, né, que deram depoimentos de terem sido torturadas, né, de sobrevivência. Então, os cotejos entre a documentação que circula e os textos literários é um cotejo difícil de fazer a cada vez, né? É um desafio para quem faz esse tipo de pesquisa. Bem, então o que eu estou propondo agora para falar do Caio Fernando Abreu é justamente mostrar que é um escritor que tem uma variação de formas de articulação da ditadura muito grande ao longo da sua trajetória, né? Ele não tem uma única maneira de lidar com esse assunto, ele tem várias, e justamente em Caio Fernando Abreu existe uma espécie de movimento entre transparência e opacidade, no sentido de que, em alguns pontos, a gente observa uma espécie de referência que poderia ser considerada como uma referência com efeito de real, né, com a percepção de que ele está falando do factual, e, em outros casos, a gente vê um distanciamento muito intenso, né, na forma de composição, de maneira que os textos ficam numa relação com a ditadura que é extremamente mediada, em que é necessário justamente ver várias etapas, né, várias camadas, digamos assim, de contextualização, até poder estabelecer uma relação clara entre texto e contexto. Amanda, Leonardo, me digam se eu estou falando muito rápido, está bem assim? Está tudo bem? Tá tudo jóia. Pode continuar, professor, tranquilo. Só checando. Tá bom. Agora, então, eu vou usar os slides, porque agora eu vou entrar nos textos de Caio Fernando Abreu. Só um pouquinho. Tá. Entrou, né? Certo. Sim, tudo certo. Primeiro, eu vou apontar a vocês que existem trabalhos relevantes, né, trabalhos que têm importância sobre Caio Fernando Abreu e a ditadura militar, e eu estou aqui mencionando, porque alguns desses textos podem ser conhecidos de vocês, outros não, e eu revisei esses textos antes de preparar a fala de hoje, né?
Então, a professora Rosane Umbach, do Rio Grande do Sul, né, escreveu esse ensaio sobre tortura e violência de Estado em 2 contos de Caio Fernando Abreu. Arnaldo Franco Júnior, professor da Unesp, né, fez esse texto Autoritarismo, Violência e Diferença em Garopaba, Monamud, de Caio Fernando Abreu. Milena Mulatti Magri fez doutorado dela, que se tornou livro A Ficção na Pós-Ditadura, que é sobre Caio Fernando Abreu, Milton Ratum e Bernardo Carvalho. João Paulo Massotti fez um mestrado no Rio Grande do Sul sobre esse tema específico, na repressão, censura e silenciamentos, a ditadura militar brasileira aos olhos de Caio Fernando Abreu. Fernando Oliveira Mendes tem um artigo chamado Extração da Loucura, que é sobre um conto. E Delber Avelar tem o ensaio Revisões da Masculinidade sobre a Ditadura, Gabeira, Caio e Nó. Né? Então, eu estou apenas mencionando aqui, né, esses autores para vocês terem uma ideia, digamos assim, do que existe, né, circulando. Existem outros trabalhos além desse, mas esses eu acho que didaticamente caberia sugerir a leitura, né, para os interessados. Então, vamos começar com uma carta de Caio Fernando Abreu para os seus pais, né, que é de 13 de março de 69. Essa carta ela é importante porque, embora a menção à ditadura seja breve, é uma menção referencial, justamente. Ou seja, dentro da carta, né, existe uma manifestação, uma opinião do Caio Fernando Abreu com relação à ditadura militar. É uma manifestação sobre o AI-5. Foi um ato institucional decretado pelo governo, né, no ano de 68, que removeu os direitos civis básicos da população, né, estabeleceu uma situação de autoritarismo na qual o controle da população, o controle do pensamento, o controle da circulação de ideias, o controle da expressão era rígido, era rígido com inclusive com a eliminação de canais de manifestação, né, com fechamento de órgãos de imprensa, fechamento de publicações, censura a trabalhos de literatura, né, censura ao cinema, censura a obras de arte, né. E o caso aqui, né, o momento em que o Caio Fernando Abreu escreve a esse respeito, diz respeito ao fato de que, justamente, como os órgãos de imprensa foram muito atacados, vários foram fechados, né, não sobreviveram à ação dos militares, São Paulo e Rio estavam repletos de jornalistas desempregados. Ele, como alguém que queria uma posição de jornalista na época, ele não conseguia achar uma forma de sustento com essa profissão. Então, é uma espécie de depoimento pessoal de uma consequência, né, do AI-5, no caso, sendo que ele vai ter outras manifestações de sofrimento individual por ações da ditadura, né, que o afetam. Mas esse aqui eu acho que cronologicamente é importante, como a primeira manifestação clara, evidente, por escrito, né, de que o Caio Fernando Abreu reflete a respeito da ditadura militar. Em 1970, ele escreve para uma amiga, a escritora Miriam Campelo, né, e aí a reflexão ela já está avançando, ela se torna mais detalhada, ela não é tão breve quanto no caso da carta anterior aos pais, né? E aqui é uma reflexão sobre escrever ou não escrever, publicar ou não publicar, né, num ambiente de ditadura militar. Então, Caio escreveu o seguinte: não pensava que a repressão chegasse a tais extremos. Assumi, então, uma posição bem radical, achando que submeter originais à censura seria compactuar com o regime. Depois, sei lá, comecei a achar que, já que a gente está aqui, o mais acertado seria procurar fazer coisas, mesmo dentro de toda essa limitação. Afinal, o evidente propósito do governo é obrigar todo mundo a meter a viola no saco. Vocês vejam que, tanto no caso anterior como neste, a gente estaria mais perto disso que eu estou chamando de transparência, ou seja, está se falando diretamente da ditadura militar, né? E não é porque a carta seja uma forma textual, seja um gênero textual,
necessariamente referencial. Cartas de escritores costumam ter muitas propriedades expressivas e propriedades poéticas, né? Cartas de escritores costumam ter vários expedientes retóricos que tornam justamente o teor da carta algo que se assemelha muito à forma de uma prosa ficcional, né, em vários casos. Várias cartas do Caio Fernando Abreu têm elaborações de procedimentos formais que são similares a elaborações nas suas crônicas e, em alguns casos, semelhantes a seus contos, né? O ponto justamente aqui neste caso, se trata de uma carta que se volta para a função referencial da linguagem, para o registro factual, e aqui, então, o impacto da ditadura sobre ele se dá na medida em que ele tem dúvida se deve ou não propor um livro à publicação, sendo que a censura iria julgá-lo, né? A correspondência dele com Hilda Hilst é marcada por vários pontos de discussão deste assunto, né? Porque o Caio Fernando Abreu estimula muito Hilda Hilst a que, mesmo com a censura, ela continue a apresentar os seus livros, porque ele achava que os livros de Hilda Hilst eram muito necessários. Ele não tem a mesma opinião sobre os livros dele próprio, né? Que ele tem dúvida se vale a pena encaminhar publicação ou não, né? Então, aqui, esse dilema, né, ele é resolvido no sentido de que é melhor que continue propondo, continue escrevendo e publicando, contra o que seria o interesse do governo, que ele diz que é obrigar todos a meter a viola no saco, ou seja, obrigar todos os intelectuais, escritores, artistas a deixarem de se expressar em favor justamente do conservadorismo político proposto pelo governo ditatorial. Então, aqui a gente está no campo de uma relação referencial com a ditadura. No mesmo ano desta carta, é publicado o Inventário do Irremediável, né? E lá está o conto chamado O Ovo. Aqui a gente vai poder ver justamente uma mudança de grau, né, na relação entre a ditadura e a escrita, né? Porque o protagonista, né, de O Ovo é um sujeito que é abordado por 3 homens, né, segundo consta no texto, né, são 3 criaturas com propriedades físicas perturbadoras, né, como se fossem 3 monstros, né? E aqui eu selecionei esses seguintes trechos, né? O de 3 olhos coloca uns fios na minha cabeça e eu sinto uma coisa estranha, um tremor em todo o corpo. Saio na janela, espio e vejo a parede, cada dia mais próxima. Sempre tudo foi normal comigo, que eu fiz e disse as coisas que todo mundo faz e diz. Agora lembro, o de 3 olhos e o de muitos braços não me deram choques hoje. Acho que eles estão fora do ovo e só eu dentro. Eu não sei, tenho tanto medo. Estou esperando. Cansei de escrever. A vela está quase apagando. Pois bem, aqui a gente pode ter 2 atitudes de leitura, pelo menos 2 atitudes de leitura. Uma é pensar em termos do que há de referencial aqui. Então, eu poderia assumir, bem, eu tenho um conhecimento prévio de que na ditadura eram aplicados choques em prisioneiros, né, como parte da tortura, e aqui eu tenho um protagonista, né, que está confinado, né, como um prisioneiro, por essas criaturas monstruosas, e o de 3 olhos coloca uns fios na cabeça, né? Eu sinto uma coisa estranha, um tremor em todo o corpo, então eu tenho uma imagem que me remete diretamente ao que seria uma cena de tortura, né? O ponto é que essa cena de tortura vem modelada, digamos assim, pelo fato de que as criaturas, elas parecem ser não humanas, ou parcialmente humanas, né, monstruosas, porque uma tem muitos braços, né, outra tem 3 olhos, a outra criatura tem chifre, né, de tal modo que esses elementos são contrários ao efeito de real, né? Essas descrições dos personagens afastam, criam uma mediação, né? Criam uma necessidade de interpretação em que a gente pense, bom, os monstros podem ser imagens que estão associadas
aos militares. Mas é preciso aí observar, mas não são militares expostos diretamente como militares, são monstros, né? Então, os monstros aqui pode sugerir, por um lado, um distanciamento da realidade necessário para que o conto seja publicado, digamos, se o problema for aí passar pela censura, mas pode também chamar atenção para uma espécie de excesso, ou seja, caracterizar esses 3 seres como monstros pode acentuar o impacto violento da presença desses seres, né? De modo que, justamente, as imagens dos militares sejam elas, enfim, né? Percebidas como monstruosas dentro da minha interpretação, dentro do modo como eu relaciono essas imagens com um referente externo. Então, se por um lado eu posso lembrar de choques, né, pelo conhecimento que eu tenho da ditadura, e aí isso gera um efeito de real, e isso é contrastado pela caracterização dos monstros, que se distancia do efeito de real. Então, por que esta ambiguidade, né? Independente de poder passar por censura, independente de ser uma estratégia, digamos assim, de figuração para distanciar, né, do risco de impedir a publicação, se trata de uma ênfase, né? A linguagem figurada aqui, ela tem uma função de excesso, tem uma função hiperbólica, que é marcar o que há de negativo e destrutivo nos militares, né? Então, há um efeito crítico no uso dessas figuras monstruosas, né? E, por outro lado, né, sem que nada disso se altere, isso que eu acabei de dizer, né, o próprio protagonista se apresenta como se fosse uma pessoa normal, né? Sempre tudo foi normal comigo, que eu fiz e disse as coisas que todo mundo faz e diz. Essa frase, ela vai servir para o leitor no sentido de que o leitor se considerar potencialmente alguém que pode passar pelo mesmo. Ou seja, o leitor também poderá passar pela situação de choques e por ser capturado por monstros que o confinam, né? É um pouco como a escultura do Cildo Meirelles, Espelho Cego, né? Em que cada um que vai à galeria vê aquela escultura, justamente na mesma data, né? No mesmo período, cada um que vê a escultura Espelho Cego do Cildo Meirelles vê a si mesmo como um cadáver, né? Alguém que foi morto pela ditadura. Então, a ideia aqui é de que cada leitor experimente passar pela situação, né, de ser prisioneiro também e confinado, né? A imagem da parede que vem se aproximando é uma imagem justamente de mortalidade, né? Uma imagem de vulnerabilidade diante dos militares, né? Lixa e Purpurina, de 74, é um texto particularmente importante nessa trajetória, porque é o texto do exílio, né? É o texto do exílio. Então, até aqui, né, como a gente viu nas cartas, né, até aqui o Caio Fernando Abreu estava tentando lidar com a ditadura, tentando se ajeitar, né? Então, ele pensava bem, né, o melhor é continuar trabalhando e continuar produzindo, né, apesar das dificuldades. Mas ele não conseguiu mais, né, ele não conseguiu mais dar conta disso, então ele foi a Londres se proteger, porque ele se considerava perseguido pelo DOPS, né, se considerava uma figura que estava ameaçada, né, como outros intelectuais, outros artistas. Então, ele vai a Londres e Lixa e Purpurina é apresentado como diário do período dele de exilado, né? Lixa e Purpurina, infelizmente, ainda é muito pouco estudado, é um texto muito desafiador, é difícil de analisar, né? Porque tem uma combinação aí de elementos literários com não literários, né? Há um hibridismo de gêneros, então, em parte é diário, em parte é ficção, em parte é meditação também, e aqui é muito radical o problema que eu tenho falado, que eu falei no início, né? Parte voltada para uma transparência de dizer como é que é viver em Londres durante a ditadura no Brasil, e parte é muito opaca, voltada justamente para, digamos assim, algo próximo do indizível, próximo do irrepresentável, né? E a situação de exílio é vivida com muita amargura pelo Caio Fernando Abreu, né? Então, o que há ali de confessional, de sincero, autoral, é muito negativo.
E a elaboração literária dada às cenas e às imagens justamente cria o efeito ambíguo, né, de pensar para sobreviver no exílio, Caio Fernando Abreu necessita da ficção, né? A ficção ela transforma aquilo que é a matéria narrada, que é amarga, né, que é angustiante. Aqui eu queria observar com vocês justamente uma página, né, de Lixa e Purpurina, no caso da edição do livro Ovelhas Negras, para deixar marcado como é um texto que, assim, eu disse já que tem hibridismo de gêneros, né, mas como ele procura romper com qualquer expectativa de uma unidade formal, né? Então, a gente tem aqui, para se convencer, digamos que é um diário, né? A gente tem algumas datas, então 22 de fevereiro, 23 de fevereiro. Mas a gente também tem trechos sem data. E aí a noção da cronologia se perde, o tempo da narrativa se torna dissociativo. E a gente tem também a situação de que em uma data a gente tem trechos separados por um sinal de asterisco, né? Como se fossem aforismos, como se fossem fragmentos independentes, né? E aí esses fragmentos variam de função, variam de assunto, né? Então, aqui a gente não tem estrutura narrativa linear, né? O que a gente tem é basicamente linguagem onírica, né? O Lixa e Purpurina é um diário que se parece muito com linguagem de sonho, e aquilo que há, digamos assim, de referencial é submetido ao regime geral, que é o regime de linguagem figurada, né, de linguagem cifrada e de articulação de enigmas uns com os outros com uma função de perturbação, né, uma função de choque estético, né? Então, aqui vocês têm um trecho em que Caio Fernando Abreu descreveria a casa em que ele vivia em Londres, né, que era um espaço abandonado, ocupado por pessoas que não tinham dinheiro para ter um lugar apropriado, né? E a descrição, então, é a casa agonizante, as pessoas andando pelo escuro, velas nas mãos como fantasmas, há montes de lixo pelas escadas e corredores. Fomos expulsos, não vale a pena arrumar mais nada, limpar mais nada. Esse lixo espalhado pela casa são os nossos sonhos usados, gastos, perdidos, né? Então, aqui vocês veem que a casa, né, é como uma espécie de casa de narrativa de terror, né? Montes de lixo, né? Pessoas andando como fantasmas, né? Essa imagem espectral, né, das pessoas que já não são seres humanos, que estão num limiar entre humano e não humano, um limiar entre estar vivo e estar morto, né? E uma espécie de ausência de sentido, ausência de perspectiva dada, né, por essa ideia de que não vale a pena arrumar mais nada, né? Então, o exílio é vivido aqui como fantasmagoria, o exílio é vivido como narrativa de terror, né, em que tanto as imagens da cidade de Londres, da vida lá, como os pensamentos do Caio Fernando Abreu são apresentados como indicadores de ausência de horizontes, né? Parece incrível ainda estar vivo quando já não se acredita em mais nada, olhar quando já não se acredita no que se vê, e não sentir dor nem medo porque atingiram seu limite. Vejam, então, se eu fizer uma leitura mais voltada para a referencialidade, para a transparência, né, eu vou entender esse trecho como uma descrição da vida em Londres sem dinheiro, né? Então, é uma vida sem perspectiva, uma vida sem condições, né, de sustentação. Se eu quiser ler de uma maneira mais mediada e, portanto, mais cifrada, né, eu posso assumir pela data de publicação e com o conhecimento de que o exílio é motivado pela perseguição do DOPS, né, que esse medo e essa dor também são causados pela ditadura militar, né, pelo risco de ser perseguido e morto pelo DOPS, né, e, portanto, que há uma fantasmagoria brasileira, que é uma imagem do Brasil que aparece como sinal fantasmagórico, né, dentro desse medo que já não tem, né, como aumentar de intensidade porque atingiu seu limite. Então,
não há contradição e não há exclusão. Quer dizer, eu posso ler isto como um fragmento sobre Londres e posso ler isso como um fragmento sobre a relação com a ditadura no país que ele deixou, né? E aí a relação com o Brasil vai aparecer diretamente neste outro trecho que diz: então sinto medo, por trás do cartão postal imaginado, sol e palmeiras, há um jeito brasileiro que me aterroriza, né? Um jeito brasileiro que me aterroriza é uma imagem muito pungente, né? Que diz respeito a viver no Brasil, a ser brasileiro, a socializar com os brasileiros, né? E o verbo aterrorizar tem a ver com isso que eu estou aqui propondo, que é de que, em larga medida, há uma narrativa de horror dentro de Lixo e Purpurina, né? O ponto aí, justamente, é o estereótipo aqui, né, do Sol e Palmeiras, um estereótipo romântico, né, um estereótipo idealista, que é considerado como uma espécie de aparência falsa que oculta o que há de terror na sociedade brasileira, né? Então, é um texto muito pungente, Lixo e Purpurina, é um texto dissociativo, em que não há nenhuma ideia que seja desenvolvida de maneira ampla, extensa, né? Como se a própria linguagem esgotasse, né, o seu alcance em poucas linhas, né? Depois está escrito: não era bom nem mal, era apenas perfeito, sem pensamentos nem aflições, eu poderia ficar para sempre ali, naquela espécie não exatamente de morte, mas de vida suspensa, né? Vida suspensa é uma vida limiar, em limiar, né? É a vida que está entre a vida e a morte, é uma vida que não é propriamente plena e também não é propriamente inteiramente eliminada, né? Mas é uma vida para a qual não há horizontes claros e para a qual o passado não permite criar, né, nenhuma satisfação, né? Então, essa espécie de estado híbrido, né, estado limiar desse sujeito, né, do Caio Fernando Abreu, é também uma expressão justamente de que o exílio não permite para ele, o exílio não permite uma constituição dele como sujeito, não permite a ele uma afirmação dele como ser humano, mas apenas uma espécie de sobrevivência, né, que fica, digamos assim, com um destino cego, né, com uma falta de horizonte, né? Não tenho mais nada a perder, né? Não sabia que o mundo era assim duro, assim sujo, agora sei, né? E aí a generalização muito ampla, né? O mundo duro, o mundo sujo. Alguém falou comigo? Desculpa. O mundo duro, o mundo sujo diz respeito ao exílio, justamente. Quer dizer, tanto Londres como o Brasil, né? Tanto Londres como o seu país de origem são espaços de terror para ele nesse momento. Então, como exilado, ele foi muito desumanizado, né, pela falta de dinheiro, pela falta de condições, ele não foi acolhido, né, e então ele lamenta muito, né, as condições de vida no exílio, e não há, então, solução. Quer dizer, o exílio não é o reparo do sofrimento da ditadura. É uma mudança de tipo de sofrimento que leva a um esvaziamento de perspectiva. Se nem no exílio a vida fica adequada, não há onde, não há como ter uma vida adequada, né, para quem está de dentro da ditadura, né, para quem não prevê que a ditadura acabe. Esse trecho eu acho que é bastante contundente no que se refere a esse estado de desumanização, né? Chorar por tudo que se perdeu, por tudo que apenas ameaçou e não chegou a ser, pelo que perdi de mim, pelo ontem morto, pelo hoje sujo, pelo amanhã que não existe, pelo muito que amei e não me amaram, pelo que tentei ser correto e não foram comigo. Meu coração sangra com uma dor que não consigo comunicar a ninguém, recuso todos os toques e ignoro todas as tentativas de aproximação. Tenho vontade de gritar que esta dor é só minha, de pedir que me deixem em paz e só com ela, como um cão com seu osso. Então, é um relato de perdas, né? Esse trecho é um trecho rigorosamente melancólico, né? Segundo o conceito de melancolia que vem da tradição, né? Que vem do Hipócrates, que chega ao Freud, né?
seja, a ideia de uma perda constitutiva, uma perda que define as condições de vida e não há como superar essa perda. Então, é uma perda de tudo, é uma perda de si, né? Que o exílio, digamos assim, concretiza, né? O exílio seria o esvaziamento das expectativas de superação das dificuldades, né? No ano seguinte, né, então aí, com a publicação de O Ovo Apunhalado, né, é lançado o texto Oásis, né? O texto Oásis foi estudado em vários daqueles textos que eu mencionei no início da fala, que estudaram ditadura e literatura, né? O Oásis foi estudado por alguns daqueles críticos, né? Oásis é uma história que remete à infância, né? Então é um narrador que lembra de um período da infância, e é uma cena que, uma brincadeira de crianças, né? Essas crianças entram num quartel militar. E, entrando num quartel militar, desavisadamente, entram numa sala em que há um aparelho com muitos fios, que eles não entendem que aparelho é, e aí eles são descobertos, né? São descobertos por militares. Agora, então, eu vou ler aqui esse trecho. Sim. Então, os soldados já avançavam sobre nós, vermelhos, segurando-nos pelos ombros e nos sacudindo, até que Jorge começasse a chorar e a chamar pela mãe. Falavam os dois ao mesmo tempo, aos berros. Depois, com mais alguns trancos, nos jogaram num canto. Um deles avançou para nós e, com uma voz que me pareceu completamente hedionda, disse que ficaríamos presos até aprendermos a não nos meter onde não era da nossa conta. Ficamos ali durante muito tempo, incapazes de dizer qualquer palavra, num temor tão espesso que não era preciso evidenciá-lo através de um grito. Para quem conhece o livro Infância, de Graciliano Ramos, né, aqui tem uma certa analogia com o capítulo Um Cinturão, né, do livro Infância, porque se trata de uma memória da infância em que a criança é exposta a uma violência física, né, e a criança não está preparada para lidar com essa violência que considera, né, injusta, que considera não explicada, né? Então, a imagem aqui é dos soldados avançando, e nesse sentido é uma imagem que tem analogia com a do texto O Ovo, né? Que são aqueles monstros que vão avançando para confinar, né, o protagonista. E, no caso aqui, são crianças. Sendo crianças, né, justamente, o que acontece é a reação infantil, a reação do choro e de chamar pela mãe, né? Então, eles são confinados, eles ficam presos, né, por o que é dito aqui como muito tempo, né, e a punição é justificada, né, por eles terem se metido onde não era da conta deles, né? E aí a gente vê esse temor tão espesso que não era preciso evidenciar, ou seja, um medo muito intenso, um medo muito difícil de lidar, né? Lembrem, no caso, que no Lixo e Purpurina, né, se tratava da situação de desumanização em que não sentia mais medo porque tinha atingido o seu limite. Aqui a gente vê uma conexão direta, né, com esse conto, ou seja, o medo excessivo, né, o medo além do que se pode lidar, como uma constante temática nos textos que estão ligados à ditadura militar, né? Pois bem, aí as crianças são levadas para casa, né? Sem falar nada, fomos levados para casa num jipe militar, entramos na sala pela mão do soldado, que falou rapidamente coisas que não conseguimos entender. Aqui eu quero chamar a atenção de algo que eu acho que é muito importante. De fato, de dentro da ditadura, né, assim, para quem estava ali naquele momento, naquela situação, não dá para entender tudo o que acontece, né? Porque as regras não são claras, porque a perseguição ela não apresenta justificativas. Depois do AI-5, quem é capturado não tem direito a julgamento, não tem direito à defesa, né? Então, não conseguir entender é, de fato, uma reação esperada dentro do contexto da ditadura com relação a qualquer ação que os militares façam contra civis, né? Então, nesse sentido, esse não entendimento ele é historicamente motivado,
né? Não é apenas porque é uma criança que não entendia o que o soldado dizia, mas é também porque a sociedade tinha dificuldade de entendimento daquilo que era definido e decidido. Garopaba Mon Amour, de 1977, aqui eu já estou do meio para o final da minha fala, né? Garopaba Mon Amour, de 1977, é um texto que apresenta cenas de tortura, né? E no caso aqui há um recurso formal muito impressionante, que é uma reiteração de estrutura, né? Como eu vou mostrar agora para vocês. A gente tem um narrador, a gente tem um protagonista, né, que vive o sofrimento de estar sob a vigilância e sob o ataque, né, de militares, né? E a narrativa ela se espedaça, né, com ritmos que mudam e com construções de fraseado que mudam. Quando a narração, digamos assim, está mais descritiva, está mais contemplativa, a linguagem é uma linguagem em prosa, né, com muita figuração literária, com muita linguagem metafórica, mas os momentos de tortura, propriamente ditos, né, eles são apresentados como diálogos, um pouco como se fossem diálogos teatrais, mas também como diálogos que remetem a quem conhece depoimentos de sobreviventes de tortura, né, ao tipo de interrogatório que ficou conhecido como sendo a modalidade de interrogatório usada nos porões da ditadura contra prisioneiros, né? O pretexto, né, a gente sabe, o pretexto dos militares era obtenção de informações sobre subversivos, né, ou obtenção de informações sobre comunistas, esse era o pretexto para a tortura, mas os estudos levam a observar que não se trata apenas de tortura para obter informações, nunca se trata, né, nunca se trata de tortura apenas para obter informações, mas se trata de tortura como exercício de autoritarismo, exercício da satisfação do autoritarismo no domínio do corpo de um outro em situação vulnerável, né? Então, se trata realmente de uma satisfação, se trata de uma situação de plenitude por parte do carrasco com relação à vulnerabilidade da vítima. Isso, um livro como Em Câmara Lenta, de Renato Tapajós, mostra com muita nitidez, né? Então, aqui, a cena de tortura, né, por exemplo, se apresenta assim: conta, não sei, bofetada na face esquerda. Conta, não sei, bofetada na face direita. Conta, não sei, pontapé nas costas. Então, a gente tem aqui um diálogo, né? Então, uma voz é a voz do militar, a outra voz é a voz do protagonista, né? A repetição mostra, né, que não se trata de algo racionalizado, mas de um efeito de pressão, né? Se trata de produzir pressão sobre o torturado. E eu acho muito inteligente a escolha do Caio Fernando Abreu de colocar entre parênteses a violência corporal, né? Que é como de fato se fosse algo que o narrador não quer diretamente expor, né? O narrador não quer diretamente detalhar a violência corporal. Então, os parênteses atuam como uma espécie de deslocamento figurado, né? Como se a voz que fosse narrar a violência corporal não fosse a mesma, né? Ou não estivesse com a mesma atitude do narrador que mostra o sofrimento, né? Daquele protagonista. Então, aqui a impressão, né, é de que se trata de obter informação útil, né, para os militares, mas aqui é o contrário, não é o contrário, desculpa, falei errado, não é o contrário. Aqui é o dado adicional, que é a satisfação de torturar, que está em jogo, né? A satisfação de torturar. Então, repete comigo, eu sou um viado imundo. Não. Tapa no ouvido direito. Repete comigo, eu sou um maconheiro sujo. Não. Tapa no ouvido esquerdo. Repete comigo, eu sou um filho da puta. Não. Soco no estômago. Então, aqui não é obtenção de informação. Aqui é desumanização, né? Aqui é reduzir a vítima vulnerável ao estado de não humanidade, a um estado de
a perda, né, da possibilidade de afirmação, perda da possibilidade de autoestima, né, em favor justamente da submissão, da obediência, da ideia de controle, né? Mas o protagonista ele continua contrário a essa obediência, né? Então a resposta é não. Vocês viram, né, que tem bofetada, bofetada, pontapé, e aqui tapa, tapa, soco no estômago. Então, o procedimento ele é sempre mostrar o conflito de maneira dual, né? Então, uma voz com autoritarismo, outra voz com a negação, e, entre parênteses, a violência física, né? Então, essa é uma forma de apresentação da tortura, né, que aponta justamente para a necessidade de destaque da tortura, por um lado, quer dizer, a tortura não é narrada no fluxo do narrador na prosa, mas é dado um destaque, e a estrutura frasal ela fica muito marcada enfaticamente pela sua especificidade, né? É quase como se fosse um corte, né, no fluxo narrativo, e a repetição, a reiteração, né, ela indica justamente que não se trata de uma tortura com função racionalizada, mas se trata de uma tortura com satisfação para quem a aplica, né? E, portanto, aí uma espécie de gozo no exercício autoritário, né, da violência. E aí eu termino, né, essa trajetória com Os Sobreviventes, de 82, do livro Morangos Mofados, né, que apresenta a ditadura de uma maneira limitada, de maneira muito breve, né? É um conto em que dois jovens, um rapaz e uma moça, né, fazem uma espécie de recapitulação, né, do seu passado, daquilo que eles atravessaram, e a moça, ela tem um relato de um período que ela foi internada, né, ela foi confinada. A narração, nesse caso, é elíptica, ela não deixa inteiramente claro, né, o que ocorreu, mas o que é dito é suficiente para mostrar a conexão com as práticas da ditadura militar, né? Então, as pessoas se transformavam em cadáveres decompostos à minha frente, minha pele era triste e suja, as noites não terminavam nunca, ninguém me tocava, né? Então, a imagem dos cadáveres em série, né, dos cadáveres acumulados, é uma imagem muito potente, que tem antecedentes em termos de história literária, né? A ideia de cadáveres como sinal justamente de ação de destruição, né, sistemática. E aí, considerando justamente a contextualização dada, né, então eles falam dos anos 70, né, falam da contracultura, a gente observa, né, o efeito, né, o impacto desse período, e o impacto aí é um impacto que tem a ver com a insônia, né, as noites não terminavam nunca, e com uma enorme dificuldade com o corpo, né, ninguém me tocava, né. Isso é reconhecido em termos do que acontece com vítimas de tortura, sobreviventes de tortura, né, uma relação muito tensa com o próprio corpo, porque a memória da dor do corpo, ela não sai, né. Há um livro chamado Exílio e Tortura, né, de Marem Villar e Marcelo Vinhar, um livro de psicanálise que aponta justamente para como a linguagem e o corpo se dissociam na vítima de tortura e se torna praticamente impraticável, se torna praticamente impossível, né, para a vítima de tortura recuperar uma relação plena com seu corpo devido às lembranças, né, muito nítidas do que aconteceu durante a tortura, né? A protagonista, no caso de Sobreviventes, ela tenta superar, né, o que há de traumático nesse passado. Então, ela faz uma enumeração, né, uma lista, digamos assim, de tentativas de articular, né, o passado de uma maneira afirmativa, né? Já li tudo, cara, já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, Cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay, ecologia. Sobrou só esse nó no peito, agora o que faço? Então, a pergunta, né, agora o que faço, dirigida ao amigo, né, diz respeito justamente à ausência de síntese, ou seja, a ausência de uma conclusão
que respondesse o dilema dela com relação a superar aquilo que aconteceu no passado, né? Essa lista é uma lista heterogênea, né? O Caio Fernando Abreu exercita isso estilisticamente, é muito comum encontrar nos textos dele listas heterogêneas, né? No quadro de sobreviventes são várias, não apenas esta, né? E o que eu marcaria aqui, em termos de ênfase, seria a presença do suicídio, né? Porque é um tema que aponta justamente para a autodestruição como libertação do sofrimento, né? O que é algo que aparece em outros pontos da produção do Caio Fernando Abreu, ou seja, a ideia de que não há mais como seguir, né? Então, a morte se apresenta como uma alternativa. Então, o fato de que a morte se torna uma alternativa, entre outras, junto com trivialidades, né, como Cooper, né, indica justamente que não há mais critério, né, digno, né, um critério ético, digamos, para definir como é possível superar o passado, tal como ocorreu, né? Então, Os Sobreviventes, o próprio título diz, né, é um conto sobre a experiência da ditadura como impasse, a experiência da ditadura como algo que não pode ser superado e que exige, digamos assim, uma espécie de entrega à vida esperando o acaso, né? O final do conto é um final sobre fé, né? Sobre torcida, sobre sorte, né? É um final que aponta para digamos, já que ela não pode superar o que aconteceu, talvez o futuro permita que isso aconteça, né? Fernando Arenas, que é um crítico de Caio Fernando Abreu, escreveu, né, sobre esse texto. As duas personagens, homem e mulher, são sobreviventes de uma geração que lutou contra a ditadura, que queria uma ruptura com o passado, como em Os Companheiros, que é outro conto do mesmo livro Morangos Mofados, né, que acreditou em tudo, fez de tudo e que nos anos 80 só conserva um gosto azedo na boca, um nó no peito, apesar do desgaste das utopias e das ilusões perdidas, o mofo, o texto e as suas personagens querem ter fé, querem crer numa tentativa. Então, aí a gente chegou no ponto em que a gente está se encaminhando para a transição democrática, né? A gente ainda está no final da ditadura, governo João Figueiredo, né? E aí se coloca a pergunta se é possível mudar, né? Quer dizer, nos anos 70 não se via saída para a ditadura, não se via possibilidade de superação do que se vivia. Nos anos 80 se vê o caminho da transição democrática, mas isso não garante, né, nenhum tipo de superação. Então, eram esses os exemplos que eu queria apontar. Nossa, já passei do meu tempo bastante. E eu encerro, então, apontando justamente para isso. Assim, quem tem interesse em pesquisar a ditadura militar em Caio Fernando Abreu, e também isso, de outros modos, pode valer para outros escritores, precisa lidar com esse dilema do que eu estou chamando aqui de opacidade e transparência, né, usando os termos dos Meio Xavier. Ou seja, existem textos que estão muito próximos de um efeito de real, né? Aquelas cartas, a gente vê referências diretas, né, ao período ditatorial, com uma espécie de depoimento, de confissão sobre o impacto da ditadura sobre o escritor, mas a gente também tem as situações em que tudo é muito cifrado, tudo é muito metafórico e é necessário, então, passar por várias etapas de interpretação para poder estabelecer uma relação entre o contexto histórico e o texto, né? O Caio Fernando Abreu, ele tinha na Hilda Ilst, né, uma interlocutora muito importante. Ele passou o tempo, né, na casa de Hilda Ilst, em Campinas, né? E a Hilda Ilst também tem, como Caio Fernando Abreu, textos em que há aí crônicas, né, uma referência à política de maneira mais direta, e tem textos em que a referência à ditadura é mais cifrada, né? Então, Caio Fernando Abreu ele está, digamos assim, entre pares, né, que também viveram um desafio, né, com essa variação de linguagem, né?
como hoje a gente está num ponto em que a gente tem, como eu disse, uma atualização da bibliografia, né, em 2014, que permite, né, renovar as reflexões, mas a gente ainda tem lacunas de compreensão, né? Esse tipo de estudo, né, como esse grupo de estudo, esse grupo de pesquisa Literatura e Ditadura está fazendo na PUC, é um trabalho que tem muito desafio, né, que tem muita necessidade justamente de criatividade intelectual, de disposição para lidar com dificuldades materiais mesmo de trabalho, né? E, então, a tarefa é necessária e é muito bom que a gente tenha um grupo como o de vocês empenhado nisso. Muito obrigado, é isso. Nós é que agradecemos, Jaime. Que painel que você nos ofereceu de uma forma tão clara, precisa, e são muitos os agradecimentos aqui de todos que estão nos assistindo. E nós temos também algumas perguntas, e eu gostaria de começar passando primeiro a pergunta do Pedro Horta, que diz: professor, qual seria a relação do conto com o filme Hiroshima Mon Amour? Aí depende qual é o conto, será que ele está se referindo? Vamos pedir para o Pedro colocar aqui qual conto ele está se referindo, enquanto isso eu faço a pergunta. Garopaba Mon Amour? O Pedro Horta é meu ex-aluno, não é, Pedro? Muito bom. Na verdade, o que eu li é que existia uma música que circulava no rádio. Na verdade, eu li isso, acho que foi no livro da Paula Dipp, que tem Memórias e Cartas, né? Que existia uma música chamada Garopaba Meu Amor, e que o título é em referência irônica à música, porque é uma música idealista, né? De perspectiva de como é que diz isso? Fantasia, né? De paradisíaca do Brasil, né? Relação com o filme é algo que poderia ser pensado. Eu não tenho uma resposta pronta, mas o Hiroshima Mon Amour é um filme importantíssimo, em que esse dilema de estética que eu estou aqui apresentando, opacidade e transparência, é levado a um extremo, porque vocês têm cenas lá que são cenas de museu e cenas que são ou documentais ou recriações de documentos, né, de pessoas que tiveram o corpo dilacerado pelo efeito da bomba atômica, né? E vocês têm isso junto com uma história ficcional de um relacionamento amoroso em transtorno, né? Por causa do confronto entre as percepções do rapaz e da moça, no caso, né? E o roteiro da Marguerite Duras é um roteiro justamente que aponta para uma espécie de trauma coletivo que é dado pelo impacto da bomba em Hiroshima, associado a uma incomunicabilidade, uma dificuldade de entendimento entre os amantes, porque eles não conseguem atribuir um sentido comum àquilo que aconteceu no passado, né? Porque o rapaz, a família dele foi atingida, né, pela bomba. Então, assim, o que há de comum no caso é uma espécie de violência constitutiva do contexto que leva, digamos assim, a tormentos da vida privada dos amantes. Dá para dizer que as duas obras têm isso, mas isso é o que eu improviso agora, teria que pensar para responder bem. A outra pergunta já me vem do Ederson, e ele diz assim: o narrador do Caio, nesses excertos, me conduz à visualização das cenas em vários planos. Há a exposição das atrocidades da ditadura e poderia-se dizer que também há um teor testemunhal nesses trechos ou nos textos? Gostaria de ouvi-lo, por gentileza, sobre esse ponto do testemunho, conceito com que se aborda muitos textos sobre ditadura. Uhum. Sim. O conceito de testemunho, ele é um conceito, hoje ele está polissêmico, inclusive, porque aconteceu, na expansão da teoria do testemunho, aconteceu bastante variação conceitual, né? Tem o colega, né, da Unicamp, o professor Márcio Seligman Silva, que já escreveu um pouco sobre
Quer dizer, escreveu muito sobre testemunho, mas escreveu um pouco sobre essa variação conceitual, né, de como testemunho na América Latina se distingue do testemunho, como foi pensado na Alemanha e a especificidade do Brasil, enfim. Para responder isso de um modo mais simples e focado aqui, né, na ditadura militar, com relação à ditadura militar, existem narrativas de testemunho no sentido estrito, né? Narrativas de testemunho no sentido estrito significa que tem, sim, fundamentação factual, então são pessoas que, de fato, passaram, né, literalmente, pela situação de perseguição, prisão ou tortura, né, e sobreviveram. Então, aí, eu costumo recomendar para os meus alunos Memórias do Esquecimento, do Flávio Tavares, como paradigma no que seria testemunho de alto nível no Brasil, né, o Flávio Tavares, porque tem combinação com fabulação, tem linguagem de sonho, e é tudo muito bem escrito, né? Então, como diz isso, é testemunho dentro daquilo que Primo Levi estabelece como paradigma, que é a ideia de que para você dar nitidez, força, impacto para aquilo que aconteceu, é necessário que a narrativa tenha propriedades literárias que justamente deem a maior visibilidade para os detalhes, para aquilo que é difícil de expressar, difícil de verbalizar, né, com relação aos acontecimentos vividos. Então, até onde eu pesquisei, eu diria que testemunho estrito sensu, no Caio Fernando Abreu, você tem em Lixa e Purpurina, eu diria que Lixa e Purpurina é um texto de testemunho, embora eu tivesse que fazer aí uma série de adjetivos para circunscrever isso, porque não é como Flávio Tavares, que é um livro de testemunho no sentido estrito, não há dúvida, porque, como eu disse, no caso de Lixa e Purpurina, é hibridismo de gêneros. Então, é diário, que é conjunto de fragmentos, que é relato de viagem, e também é testemunho, na minha opinião, né? Você pode encontrar na correspondência elementos de testemunho, né? Agora, se a pergunta for no sentido assim de perguntar se o ovo, né, ou o Garopaba Mon Amour é testemunho no sentido estrito, a resposta é não. Ali predomina a ficção mesmo, né? E aí a compreensão das imagens da ditadura ela tem que ser feita a partir da interpretação que reconhece a linguagem figurada como recurso necessário justamente de elaboração da memória desses acontecimentos, né? A Rose também, além do agradecimento à sua aula, diz que gostaria de ouvi-lo sobre a questão da cicatriz, sob a perspectiva da Jean-Marie Gagneban em seu Lembrar, Escrever e Esquecer. Se você acha pertinente, qual a cicatriz mais evidenciada na escritura de Caio? Se houver, como perceber esse ponto, é claro. A homofobia, a ditadura, o exílio, né, dentro e fora do seu país, a cultura. Bem, eu gosto muito desse livro, né? Inclusive, nesse semestre, o curso que eu estou terminando, esse livro foi abordado, Lembrar, Escrever, Esquecer. Então, a figura da cicatriz está diretamente ligada à figura do rastro, né? A categoria do rastro, que remete a Walter Benjamin, não apenas, né, mas também, é a figura que aponta para a ideia de que o fragmento pode ser a parte de uma história não contada, né, uma história que não tem como ser contada, rigor, uma história que não está elaborada de pronto, né, que o rastro seja o fragmento que permite, digamos assim, motivar a busca de outros rastros, a busca de outros resíduos, que, como se fosse uma espécie de coleta de sobras, né, fosse compondo uma narrativa fragmentária que passasse a fazer mais sentido, né? O conceito de cicatriz está ligado aí a uma imagem corporal, né? É importante que seja uma imagem corporal. O conceito de cicatriz está ligado à ideia de um passado que deixou marcas que ainda precisam ser interpretadas, e cicatriz supõe justamente que não aconteceu superação, né? Nesse livro, a Jean-Marie Gagneban trabalha com a necessidade do trabalho de luto, né? Necessidade do trabalho de memória como trabalho de luto, ou seja, para compor a narrativa do passado, quando se fala de passado violento, é imprescindível considerar
as perdas, né? Como claramente está no lixo purpurino, né? As perdas que se acumularam e que não foram superadas. Eu não sei se eu conseguiria responder em termos de uma medida da maior, né? Qual é a maior cicatriz, né? Agora, eu acho que no livro Morangos Mofados, o próprio movimento entre a parte dos morangos e a parte do mofo, né, e depois a terceira parte, né, são as distribuições dos capítulos no livro, né, tem uma espécie de sugestão de dialética ali, né, ou seja, há de um lado o mofo, do outro lado os morangos e os morangos mofados, né, e tudo remetendo antes ao final de A Hora da Estrela, né, que se dizia que ainda é tempo de morangos, né, depois do atropelamento da Macabeia. Eu acho que Morangos Mofados é um livro em que, digamos assim, isso que você me pergunta sobre a apresentação das cicatrizes se põe em dialética, ou seja, Morangos Mofados é um livro que põe a possibilidade de afirmar a vida quando todas as condições, digamos assim, levariam a pensar que não há como sustentar a vida, né? Esse dilema que está fragmentado em Lixo e Purpurina, em Morangos Mofados, eu acho que ele ganha construção formal elaborada. Então, enquanto você tem, digamos assim, os sobreviventes querendo ter fé, né? Terça-feira gorda você vai ter o linchamento, né? O livro ele oscila, digamos assim, entre a pulsão de morte e a afirmação da vida. Ele oscila entre a dor que não tem solução e a necessidade do encontro, né? Então, aqueles dois, né, que é aquele conto que depois do horror na cena do trabalho, né, do escritório, né, os dois saem caminhando juntos, né, e o narrador diz que todos naquele escritório seriam infelizes para sempre, e foram, né? Aqueles dois fazem um pouco mesmo essa espécie de momento dialético em que várias coisas terríveis que aconteceram em outros contos ali ganham uma imagem mais solar, né? Mas aí termina com Morangos Mofados e o que prevalece, né, é a pulsão de morte mesmo, né? Ótimo. A Amanda também pergunta, professor, pensando no hibridismo de gêneros e formas artísticas na escrita de Caio Fernando Abreu, poderia comentar sobre a presença de referências musicais em seus contos? Aham. Aí seria bom, tenho um orientando de mestrado atualmente, João Vitor Guimarães Sérgio, que pesquisou isto durante este ano. E então me ocorre imediatamente dizer assim, João Vitor devia estar aqui para responder essa pergunta. Mas, enfim, as referências musicais, elas de fato são muito constantes, né? Existem referências musicais, cinematográficas e de artes plásticas, né? Assim, há um repertório de citações. E há também aquilo que se chamaria de cultura pop ou de indústria cultural, né? Por exemplo, em Os Sobreviventes, a protagonista ela é apresentada a fotonovelas, né? Então, a gente tem aquilo que seria, digamos assim, desprezado pela academia, também entra na matéria narrativa, né? As referências musicais, elas têm funções variadas. Eu acho que, por exemplo, quando Os Sobreviventes começa com Para ler ao som de Ângela Rorô, né? Se trata de uma intertextualidade, no sentido de que existem letras de Ângela Rorô, né, que abordam temas que também estão no conto, né? Então, Os Sobreviventes fala sobre a variedade das experiências, por exemplo, com o sexo heterossexual e o sexo homossexual, e o disco de estreia de Ângela Rorô tem canções a esse respeito, né? Quando aparece no Pela Noite, né, que eu acho que é o texto que tem mais nitidez, assim, uma enorme carga de referências musicais, né, o Pela Noite, de Triângulo das Águas, aparecem as referências assim, a Astor Piazzolla, aparecem referências a Gal Tropical, né, o disco de Gal Costa, Billie Holiday, né? Em larga medida, isso poderia ser considerado, inclusive isso já foi observado. Quem quisesse ler pelo campo biográfico, leria como uma espécie de, assim, uma espécie de metonímia da coleção de discos que Caio Fernando Abreu tinha na época, né? Isso também acho que está no livro da Paula Dipp, se eu não estou enganado.
mas também, em larga medida, é a composição de um universo de referências homossexuais, né? Então, quase sempre são expressões musicais que estão ligadas, né? No caso de Pela Noite, isso é, de fato, contínuo, né? Digamos assim, trilhas sonoras conhecidas de filmes ou de programas de televisão que têm alusão à homossexualidade, ou então trilhas sonoras de lugares gays, né, na cidade de São Paulo, ou ainda referências de memórias afetivas, né? Também nas cartas a gente observa isso, né? Agora, a resposta mais objetiva acaba sendo, eu acho que tem que ir pela relação intertextual entre letras de música e o enredo dos contos, para daí chegar, digamos, a uma explicação sobre, em muitos casos, das funções das referências musicais, né? O David também pergunta, professor, não poderíamos ver as narrativas de Caio como uma tessitura de discursos e modos de narrar que se enlaçam entre a transparência e a opacidade? Pode repetir, professora Diana, por favor? É Sim, uma claro. tessitura... Como uma tessitura de discursos e modos de narrar que se enlaçam entre a transparência e a que sem laço. opacidade? Tá. Uhum. A resposta é sim. No caso aí, o que interessa observar, né, para dar concretude a isso que você formulou, é que é uma produção de décadas, né? Então, a gente tem, dos anos 60 até os anos 90, a gente tem transformações internas, né? Quando a gente lê, por exemplo, o volume Ovelhas Negras, que concentra textos de diversas décadas, né? A gente vê como Caio Fernando Abreu se dispôs a se transformar, né? A se dispôs, digamos assim, a um comportamento mutante em termos estilísticos e em termos de preferências formais, né? Então, há entrelaçamento, sim, né, nisso que você chamou de tessitura dos discursos, e o que eu diria que há uma historicidade nesse entrelaçamento. Eu acho que o modo disso acontecer se altera ao longo do tempo, e me parece que há, nos anos 80 e 90, uma força, digamos assim, na, na narrativa de situações de impasse, situações extremas, né? Que foi obtida ao longo do tempo, eu acho. Certo. O Leonardo pergunta assim, os textos de transparência, fortemente vinculado ao real, descrevem o contexto, ao passo que aqueles vinculados à opacidade, à forma cifrada, fragmentada, transmitem não apenas o contexto, mas de alguma forma a experiência de se viver a fratura da ditadura nas relações? Uhum. Tá correto, mas eu sugiro que avance com relação a um binarismo, né? Porque justamente aqui eu trouxe essas categorias do Ismael Xavier, mais no sentido de dizer que há muitas gradações entre essas duas polaridades, né, do que propriamente em chamar atenção para os dois extremos, né? Dizer, o que eu chamei a atenção para a ideia de um efeito de real, que é o que acontece, por exemplo, nas cartas, né? Está ligado, né? Esse efeito de real está ligado a uma necessidade de reação, né? Necessidade de reagir ao que está acontecendo no contexto. Quando você tem uma elaboração mais cifrada, né, mais opaca, isso indica que a complexidade na elaboração, né, da matéria narrativa teve, de algum modo, né, que passar por uma exigência maior, né? Então, é como se a complexidade do assunto exigisse uma complexidade maior da forma. E a complexidade maior da forma exige mais mediações, né, dentro da linguagem entre o que é apresentado e aquilo que seria o referente externo, né? Então, assim, por exemplo, dizem que o Caio Fernando Abreu é muito influenciado pela Clarice Lispector, né? Em geral, quando dizem isso, estão pensando na opacidade, né? Estão pensando no fato de que a Clarice Lispector era muito envolvida com linguagem figurada, com discurso interiorizado, com fragmentação, né?
E a Clarice Lispector, ela escreveu um texto chamado Carta ao Ministro da Educação, que foi publicado no Jornal do Brasil. Carta ao Ministro da Educação é um texto de Clarice Lispector dirigido ao presidente da República, em que ela chama o presidente da República, em 1968, de criminoso pelo fato de que o presidente da República estabeleceu uma política educacional que exclui a maior parte da população da possibilidade de acesso à educação. Ela fica revoltada e ela diz que se jovens saíssem à rua, né, eles seriam espancados pela polícia, está explícito no texto. E ela diz também diretamente, né, na Carta ao Ministro da Educação, que este texto seja uma passeata de rapazes e moças, ou seja, ela se apresenta como escritora como alguém que se sacrificaria no sentido de que ela seja atacada e agredida no lugar dos rapazes e moças que não podem sair na rua porque a polícia poderia matá-los. Esse texto, Carta ao Ministro da Educação, é carregadíssimo de efeito de real, né, e usa uma estratégia rigorosamente literária, que é a estratégia de criar uma situação de uma conversa que na vida real jamais aconteceria, né? A conversa entre a escritora e o presidente, em que a escritora chama o presidente face a face, né, de criminoso, né? Então, a simulação ficcional de uma conversa que não poderia acontecer tem um efeito de real muito forte, porque ali está explicitada a violência da polícia militar, né? Então, o que eu quero dizer assim quando se fala da Clarice Lispector influenciou Caio Fernando Abreu, né? Caio Fernando Abreu colocou a Clarice Lispector na dedicatória de Morangos Mofados, costuma ser pela fragmentação, pela linguagem figurada, mas você lê a Carta ao Ministro da Educação, você vê que tem algo muito parecido com aquela carta para Miriam Capello, assim, não, nós estamos entendendo bem o que está acontecendo, estamos entendendo bem, o ponto é como é que a gente vai reagir, é isso que interessa decidir. Ótimo, e temos uma última pergunta para fechar, Jaime, que é: as representações da ditadura em Caio Fernando Abreu pode ser um ponto de partida para enxergar os contos do autor sob a perspectiva da autoficção? Existe um pesquisador que fez doutorado no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, lá da USP, Nelson Barbosa, que foi doutorado sobre autoficção, e eu li um artigo que ele publicou numa revista, que é defendendo que sim, né, para essa pergunta que foi feita aí, o argumento dele é que o Oásis, né, que foi um dos textos que eu mencionei, que é aquele texto sobre a infância, né, das crianças que ficam confinadas pelos militares, depois são levadas por soldado para casa, que aquilo seria a memória de infância do Caio Fernando Abreu, literalmente, né? E aí o argumento seria de que não dá para provar isso, né, que não dá para documentar isso, mas que seria autoficção no sentido de que Caio Fernando Abreu, na infância, já teria percebido como era a repressão, né? Na verdade, tem um lapso de tempo aí, porque quando se estabelece a ditadura, Caio Fernando Abreu já não é mais criança propriamente, né? O próprio Nelson Barbosa diz isso, mas seria aí, digamos assim, uma espécie de incorporação de reações pessoais individuais do autor, né, dentro do conto. Eu não trabalho com essa linha. Eu acho muito difícil lidar com elementos biográficos na análise dos textos que não são de marcação referencial, como são cartas ou diários, né? Cartas e diários, sim, mas um conto como Garopaba Mon Amour eu acho mais difícil. Mas aí, se você tiver interesse, você pode ler esse trabalho do Nelson Barbosa, né? Talvez eu tenha o nome aqui, que eu estava olhando esse texto ontem. Espera aí. Deixa eu ver. Não, eu vou ter dificuldade de achar agora exatamente. Imagem e Memória na Autoficção de Caio Fernando Abreu. É esse o nome do trabalho, é Nelson Luiz Barbosa. Tá? Fica a sugestão, então.
Jaime, eu gostaria de te agradecer muitíssimo por esse encontro. São muitos os elogios, conforme você pode observar aqui no chat, o quanto né, você conseguiu despertar essas inquietações. Então, assim, agradeço imensamente em nome do Programa de Literatura e Crítica da PUC de São Paulo. Espero que a gente possa se reencontrar logo na universidade mesmo. E gostaria só, então, de passar a palavra também ao Léo e à Amanda, para que eles possam se despedir, e aí eu finalizo com as suas palavras, tá bom? Tá bom. Então, Léo. Muito obrigado, professor, pela aula. É maravilhoso te ouvir e enriqueceu muito as leituras que a gente vinha fazendo do Caio, e certamente quando a gente voltar para o Caio, a gente vai voltar com muito mais repertório até para entender, que é um autor que acabou, né, nos seduzindo também, assim, pela escrita e pelo que ele propõe. Foi ótimo mesmo, muito obrigado. Obrigada, professor Jaime, professor Diana, Léo, todo mundo do grupo que está aqui. É uma alegria poder fazer o fechamento dessa forma. Gostei muito como a aula do professor Jaime dialogou com leituras que nós fizemos e contribuiu com outras leituras que a gente não pôde fazer juntos, né, mas que apareceram como referências nos nossos encontros. Sem dúvida foi muito instigante, espero que a gente possa permanecer nesse diálogo aí ao longo dos estudos do grupo. Muito obrigada. Aproveito também para agradecer a todos que estiveram aqui conosco, sejam sempre muito bem-vindos a todas as atividades desenvolvidas pelo nosso programa, e passo então a palavra a você, Jaime, para que possa também se despedir. Sim. Que bom que teve, né, perguntas muito boas e reações, né? Nossa, é uma sexta-feira de dezembro e as pessoas estão aqui falando de literatura, nossa. Então, eu reforço meus agradecimentos, professora Diana Navas, tá, pela serem anfitriões gentis, né, acolhedores, Leonardo, Amanda, com votos de sucesso para que o grupo, né, continue seu trabalho. Deixo votos de saúde para todos, né? E contando assim que conversas voltem a acontecer, né, no futuro. Exatamente. E é realmente surpreendente, Jaime, porque quando a gente pensa num encontro, sexta-feira à noite, né, em plena essa época, a gente não imagina. E que bom, né, que estamos aqui reunidos com tantas pessoas interessadas na literatura e na abordagem que você nos trouxe. Então, muito obrigada a todos e nos vemos num próximo encontro. Um abraço. Obrigado a todos.